Boa tarde a todos, a todos e a todas. Vou começar me apresentando, que a semana passada eu estava tão emocionada e feliz que nem me apresentei, acreditando que todo mundo me conhecesse, né? Bom, gente, eu sou a Jamile Guedes, eu fui aluna aqui do Célia, tenho uma trajetória que eu tenho muito orgulho. Eu fui aluna da Faculdade de Teatro, de Artes Cênicas. Depois fiz a pós em dramaturgia e agora estou aqui trabalhando na coordenação do mestrado e também como mestranda, né? Então, estou aqui representando a coordenação do mestrado e fico muito feliz de estarmos aqui nesse segundo dia de encontro, tendo também como participação aqui do grupo do NEAB, da qual a Solange, que é a coordenadora do NEAB, do Núcleo de Estudos Afros Brasileiros, para quem eu passo a palavra agora e faço parte, então é muito importante aqui a gente, nessa representatividade, mais esse encontro. Obrigada. E vou também fazer minha autodescrição. Tenho um cabelo crespo, estou sentada numa cadeira e atrás de mim tem uma estante com alguns livros, estou com a camisa laranja, um fone de ouvido, e muito obrigada pela participação de cada um de vocês aqui. Sol? Vamos lá. Bom, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Como a Jamile já colocou, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ver essa sala cheia. Também vou me autodescrever, tá? Eu sou Solange Ferreira. Hoje eu estou de cabelo preso e coque, estou com turbante vermelho e azul, estou usando óculos com armação preta e branca e ao fundo a parede branca e preta. Tá? Eu sou mestre em artes da cena, sou professora aqui no Célia Helena, na graduação e na pós-graduação, professora de estudo e práticas corporais, e também coordenadora do NEAB. Né? Agora estamos com a extensão Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né? Nessa rota da combate ao racismo, e trazendo o Célia Helena também nesse contexto das práticas antirracistas e principalmente da conscientização. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. E eu já estou muito ansiosa também. Aqui fica todo mundo muito alegre. Em nome do Célia Helena, sejam todas muito bem-vindas. E, em parceria com o Teatro Pele Negra e o Teatro do Oprimido, eu vou passar agora para o Lico, nosso professor Lico Tulli. Lico, tá fechado o seu mic. E Moriô, galera, Laroê Exu, segunda-feira, 5 horas da tarde, e quis, né, que a gente se reunisse nessa segunda. Eu estou no momento em Salvador, às vezes eu estou no Rio, às vezes estou em São Paulo. Neste momento eu estou em Salvador. Eu sou um homem negro, careca, uso óculos, um óculos comum, que tem uma hastezinha laranja. Eu estou com a camisa laranja, também de botão, né? E atrás de mim uma parede branca, onde eu coloco sempre artesanatos, coloco coisas. Hoje, o que tem aqui são detalhes, coisas da Bahia e máscaras, eu gosto sempre de ter. Eu estou muito feliz, né? A gente começou segunda-feira passada esse módulo, esse novo módulo, e o Centro de Teatro Oprimido da Bahia, junto com o Gesto, e também com a Pele Negra, a Escola de Teatros Pretos, sempre organizou desde a pandemia. Tem uma história aí que eu não vou contar inteira, que vai levar, já são 5 anos, né? Mas desde a pandemia a gente teve que migrar para o online, como o mundo inteiro, e criamos os estudos em teatro. Então, tem estudos em teatro de rua, estudos em teatro negro e também estudos em teatro do oprimido. Estão lá no YouTube, basta vocês procurarem, que vocês vão encontrar os vídeos onde a gente discute, né, o possível, dentro do possível, o que seriam essas modalidades teatrais. Nesse módulo aqui, a gente está fazendo esse processo
em parceria com a Célia Helena, parceira já de 2 anos, se não me engano. Nós já estamos há 2 anos trabalhando juntas aqui. E eu estou com alguns orientandos do mestrado, né, em artes da cena. E conversando com esses orientandos, eu me interessei bastante, né, na discussão de alguns, entre eles do Daniel Russell, que está aqui conosco. O projeto dele de pesquisa, né, é investigar como foi que o teatro negro, no caso, o teatro experimental do negro, principalmente, o teatro do oprimido, eles se cruzam, né, ou não, com o psicodrama, principalmente pela experiência de Alberto Guerreiro no TEM, em 1947, por aí, 45, né? E essas práticas, então, de intervenção, como está no nosso banner, para uma educação descolonizadora e antirracista. Então, eu vou passar para o Daniel. Antes, eu só quero fazer aqui uma propagandazinha, né? A gente está no próximo domingo, dia 30, apresentando um espetáculo O Pregador, Teatro Fórum Antirracista, no Teatro Martim Gonçalves, da UFBA, que fica no Canela, né, ali perto do Campo Grande. E é uma sessão especial, vai acontecer às 4 horas da tarde, e a gente quer arrecadar fundos, porque o grupo vai viajar para Minas e sabe como é que é, né? Vai que dá vontade de comprar um cadinho de cachaça, comprar um queijo Minas, um docinho de leite, e aí, ou um artesanato, para isso tem que ter algum dinheirinho no bolso. E a galera está indo, né? Sem muita verba, hoje em dia está bem difícil. Então, a gente vai fazer esse espetáculo e queria que vocês nos ajudassem a divulgar esse trabalho às 4 da tarde, domingo, em Salvador. O preço é baratinho, acho que é R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia, mas vale a pena vocês participarem, contribuir, principalmente quem é de Salvador, a assistir a esse trabalho. Bem, sem delongas, eu passo para Daniel, que vai trazer a nossa convidada de hoje. Daniel, pega que a bola está contigo. Oi, oi, pessoal. Quero desejar as boas-vindas a todas as pessoas. Eu me chamo Daniel, né, já apresentado aí pelo professor Lico. Sou mestrando aqui em Arte da Cena, né, na Escola de Arte Célia Helena. E hoje eu estou muito feliz, né, porque a convidada de hoje é minha colega, né, de turma, maravilhosa, faz um trabalho super lindo e eu quero apresentá-la, né? Então, o nome dela é Lucimélia Romão, ela é artista visual, dramaturga e performer, mestranda em arte da cena e mediação cultural pela Escola Superior de Arte Célia Helena. Ela é pós-graduada em artes pela Universidade Federal de Pelotas, é graduanda em artes visuais, pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano. É graduada em teatro pela Universidade Federal de São João del Rei, onde pesquisou teatro e performance negra, atriz, formada no curso técnico em teatro pela Escola Municipal de Artes Maestro Fego Camargo, em Taubaté. Ela foi premiada com o 65º prêmio, né, da edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia. Foi premiada também com o 28º Salão Anapolino de Arte, premiada também através do concurso artístico para aquisição de obras alusivas à figura e legado da deputada Antonieta de Barros. Foi premiada também com o 33º Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo, premiada também com o primeiro prêmio Pretas Potência na categoria Artes Visuais. Recebeu também o prêmio, a nona mostra, na verdade, né, de dramaturgia
em pequenos formatos cênicos do Centro Cultural São Paulo. Recebeu também o oitavo prêmio da edição Foco Arte Rio, e o terceiro prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras. E o prêmio também, a nona edição, né, da Mostra 3M de Arte de 2019. Ela foi coordenadora e curadora da área de artes, né, cênicas do 33º Inverno Cultural da UFG. Planeta Fome, foi atriz convidada do grupo 28 Patas Furiosas, São Paulo, né, de 2020 a 2021. E suas investigações transitam entre artes visuais, cênicas, linguagens, que a artista desdobra, né, e busca amalgamar para dar conta da urgência de pautar a vida, especialmente a vida daqueles cujos direitos básicos são negados, uma vez que as leis brasileiras têm sido criadas desde o Brasil colônia para reiterar essa negação. As ações artísticas propostas por Romão são, portanto, gritos cênicos para a suspensão da barbárie. Suas obras nascem do desejo urgente de Romão em abordar a violência que o Estado hegemônico opera diariamente sobre os corpos discentes. Então, Lucimélia, seja bem-vinda, o palco é seu. Olá, gente, boa noite. Gostaria de agradecer à Pele Negra e à Célia Helena por esse convite, ao meu querido amigo Daniel Russell pela pesquisa e o trabalho que vem desenvolvendo. E eu queria compartilhar aqui a tela, só que eu não estou conseguindo porque já está compartilhando. Vou tirar aqui. Vê se vai agora, Lucimélia, por favor. Agora vai. Eu vou apresentar um pouco sobre o teatro negro. É importante dizer que nem de longe eu vou conseguir definir o que é teatro negro, porque não existe teatro negro, e sim teatros negros. Eu vou apresentar algumas poucas possibilidades, né, do que eu pesquisei dentro do teatro negro, muito pelo tempo que é curto, então não vou conseguir apresentar uma grande gama. Mas eu vou começar com uma pesquisa que eu iniciei em 2018, que era quando eu tentava definir o que era teatro negro. E aí, nesse momento, eu morava em São João del Rei, então eu estava fazendo graduação pela Federal de São João del Rei, né, em teatro, e aí me bateu o desejo de pesquisar sobre teatro negro, porque era uma linguagem que até aquele momento eu não tinha ouvido falar. Eu fui na defesa de um professor meu do doutorado, e lá tinha o professor Marcos Alexandre, que ele é um pesquisador de teatro negro. E foi ali, em 2016, que eu descubro que existe teatro negro. E eu fui uma pessoa que eu estudei teatro desde criança, assim, né? Desde adolescente, desde meus 14 anos. E naquela altura, eu estava com quase 30 anos e eu ainda não havia ouvido falar sobre isso. Então, eu vou pesquisar inicialmente o grupo Teatro Negro e Atitude, né, fazendo uma relação, que é um grupo de Belo Horizonte. Vou fazer a relação entre ele e os mestres griots. Os mestres griots africanos são bibliotecas vivas, e eles são responsáveis pela memória, né, daquele povo. E o grupo Teatro Negro e Atitude, que é um grupo que surge em 1993, ele vai se colocar como um griot, né? Como um grupo de teatro griot. E esse grupo ele surge em 1993 como um braço do TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, que foi criado em 1944 por Abdias Nascimento. A gente coloca meio que como se ali fosse o início do Teatro Experimental do Negro, por conta desse grupo. Mas o teatro negro, ele existe antes, assim, a gente vai ter, em 1800 e pouco, né, grupos de teatro e revista, que são feitos todos por pessoas negras, e que também pautam em cena a negritude, né?
mas a gente vai ter mais sistematizado a partir do Abdias do Nascimento, que surge em 44 com o Teatro Experimental do Negro. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir parando no meio da apresentação para falar, eu não tenho problema em relação a isso, tá? E aí eu vou falando aqui, mas depois também eu vou abrir mais no final da apresentação para que vocês possam falar. O objetivo, né, do grupo do Teatro Experimental do Negro é discutir a situação política do país e de seus irmãos afrodescendentes, né? A alfabetização do negro, que até aquele momento poucas pessoas, e não era só a população negra, mas majoritariamente a população negra era analfabeta, né? E a projeção do negro na sociedade. O TEM, ele vai conseguir colocar pela primeira vez no Teatro Municipal uma grande quantidade de pessoas negras. E era uma coisa assim, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, você mal via pessoas negras na plateia, quem dirá no palco. E aí ele vai conseguir fazer esse feito. O Teatro Experimental do Negro, ele chega a ter mais 600 participantes, e ele tinha uma série de atividades que não era só o teatro, né? Ainda que o foco principal era o teatro. A ideia do Teatro Experimental do Negro é projetar uma imagem positiva do negro na sociedade, que até então era muito desmoralizado, né? Principalmente em cena. Então, quando ele surge com esse grupo, ele tem esse propósito também. Deixa eu passar. Bom, quando eu começo a pesquisar sobre o teatro negro, eu começo a ver que tem muita coisa. A gente vai ter o Teatro Negro em BH, que é onde eu vou pesquisar especificamente. A gente vai ver a dimensão sociopolítica, né, da arte, porque é uma das coisas que o Abdias do Nascimento ele vai pautar. E aí o Abdias do Nascimento, é importante dizer que ele foi muitas coisas. Ele foi deputado, sociólogo, artista visual, dramaturgo, entre outras coisas que ele exerce, né, outras funções que ele vai exercer na sociedade. Ele é um dos fundadores também, né, faz parte do movimento negro nacional. E ele vai falar que o teatro negro ele tem uma dimensão sociopolítica, ele precisa ter essa dimensão sociopolítica, porque ele acredita também que só assim a gente consegue diminuir o racismo, né? Todas as áreas do conhecimento constrói o racismo, né? Então a gente vai ter o racismo na saúde, a gente vai ter o racismo presente nas artes, a gente vai ter o racismo presente na educação. Então, ele pega as artes como uma forma de desmistificar também o racismo, né? de destruir o racismo. E aí ele vai pautar a partir da visualidade. Então, tanto na área do teatro quanto na área das artes visuais, o Abdias ele é muito presente nisso. E aí ele vai falar dessa dimensão sociopolítica, da importância de se pautar uma educação também, né? Antirracista e não só um teatro. Então, esse teatro ele vai ter várias funções, né? E aí, quando eu começo a analisar o que é o teatro negro, principalmente na cidade de Belo Horizonte, eu começo a ver o Festival de Arte Negra, que surge no início da década de 90, que é um festival de arte negra que traz espetáculos, tanto os teatrais, quanto musicais, quanto exposições do mundo todo. Então, ele apresenta uma gama, ele é bienal, ele apresenta uma gama de atividades negras, assim, maravilhosa. Tem um grupo incrível que é de Salvador, que é o Amplés, que eu não conhecia, que é uma orquestra de atabaques, assim, né? Que fui conhecer no FAM, e todas as atrações do Festival de Arte Negra, elas são gratuitas. E aí a gente vai ter também a Segunda Preta, que é por conta da terça do Rio não, desculpa, de Salvador, que tem a terça preta em Salvador, e depois a gente vai ter a segunda black no Rio de Janeiro, que todas essas são espaços de apresentações de cenas e espetáculos negros. A segunda preta, eu participei da terceira e da oitava edição,
E eles têm também os cadernos, né? Saem os cadernos de crítica sobre os trabalhos. E aí você vai ver a importância que é esses programas para projeção dos artistas negros, né? Foi a primeira vez que eu tive, isso foi em 2018, que eu apresentei pela primeira vez, que foi na terceira edição, foi a primeira vez que eu tive uma crítica falando do meu trabalho. E o quão isso é importante para um artista, no geral, né? Ter uma crítica sobre o trabalho dele, com fotos, com uma crítica profunda, escrita mesmo. Tem o site deles, que também vocês podem encontrar sobre todos os trabalhos. E a publicação, né, desse material. A gente vai ter o prêmio Leda Maria Martins, que é uma iniciativa do Denilson Tourinho, que ele começa a perceber que as pessoas brancas, os artistas brancos, eles têm muitos prêmios, assim, né? Eles são pessoas muito premiadas. E aí ele vai atrás de entender que prêmios são esses, porque tinha muitos prêmios, assim, que não diminuindo os trabalhos, mas trabalhos que ele não achava trabalhos tão potentes e que tinha, assim, milhares de prêmios. E aí ele foi tentar entender que prêmios eram esses, e ele começou a perceber que as pessoas brancas, elas se premiam. E aí ele cria o Prêmio Leda Maria Martins, pensando na importância que é isso, né, de se premiar um artista negro. Inicialmente, o Prêmio Leda Maria Martins, ele só premia pessoas da cidade de Belo Horizonte, então só espetáculos, cenas, performances da cidade de Belo Horizonte, mas agora, já tem alguns anos, que ele começa a premiar espetáculos nacionais, assim, né, de teatros negros, entendendo essa pluralidade que a gente tem no país. E o Prêmio Zumbi de Cultura, que é um prêmio que vai contemplar danças negras. Bom, e aí eu vou tentar entender por que é necessário inventar um teatro negro. E aí eu fiz uma entrevista com algumas pessoas, né? Eu entrevistei a professora Leda Maria Martins, entrevistei o Denilson Tourinho, entrevistei o professor Marcos Alexandre, entrevistei também Kenan Bernardes, que inclusive eu vi que está aqui. E aí o Kenan me fala uma coisa que é muito interessante, que o teatro hegemônico ele não dá conta da pluralidade de corpos e de identidades que se existe no Brasil. Não só no Brasil, né, mas no mundo. Ele não dá conta. Então, por isso, a gente tem um teatro negro, que é um teatro que vem de um desejo plural de abarcar a negritude, né, e as demandas da negritude, para que a gente se veja representado, para que a gente se veja acolhido, né? E aí eu vou apresentar alguns exemplos de teatros negros para depois passar para uns trabalhos meus. Vou apresentar, eu falei um pouco do Teatro Negritude, né, que ele é fundado em 93 e ele é um braço do Teatro Experimental do Negro, e ele trabalha mais com contação de história. E aí eu vou apresentar também esse espetáculo que chama Medeia Mina Gege, que é do Kenan Bernardes, da Juliana Monteiro como diretora e do Rudney Borges na dramaturgia, que é um solo, e ele se declara como um poema cênico, né? Que vai friccionar a Medeia de Eurípides com a Medeia Mina Gege de Ouro Preto. Então, esse ator, ele se coloca, ele se divide em vários personagens para trazer essa narrativa de uma mãe que comete infanticídio. Alguém quer falar? Que comete infanticídio para proteger o seu filho, porque seu filho, por trabalhar, né, numa mina, por estar crescendo demais, e ele vai trabalhar numa mina de ouro, ele vai ser mutilado, né? O caminho dele vai ser esse, né? Vai ser trabalhar numa mina de ouro, e ele está crescendo demais, e ela não quer que ele seja, ele não quer que ele encaminhe para essa trajetória. E aí ela comete infanticídio. É um trabalho muito bonito, que foi apresentado em São Paulo.
eu cheguei a ver ele 2 vezes, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, quando ele foi para a minha universidade apresentar, porque a minha orientadora, que é a Juliana Monteiro, é diretora, né, desse espetáculo. O trabalho também, que aí já é um teatro musical, que é do grupo dos 10, que chama Madame Satã, né? Que ele vai falar sobre homofobia, vai pautar a homofobia e o racismo. Madame Satã, ele é um espetáculo biográfico. Madame Satã é um apelido, né, que foi dado por um delegado ao João Francisco dos Santos, que foi um transformista brasileiro. Ele nasce na Zona da Mata, em Pernambuco, e vai criança morar no Rio de Janeiro, meio que num processo escravatório, apesar disso já ser, ele nasceu, não tem uma data precisa, mas ele adotou a data de 1900 como data do seu nascimento, assim, né? Então ele já nasce pós-abolição, mas ainda assim ele vai para lá no Rio de Janeiro, ainda, a mãe dele troca ele por uma cabra, né? Uma família grande, passava muito fome, e aí a pessoa que pegou ele levou ele para o Rio de Janeiro, uma exploradora, e ele vai morar no Rio de Janeiro ainda criança. Com 9 anos ele vai morar na rua, ele sai dessa mulher, vai morar na rua, e ele entra para a marginalidade, e aí ele tem uma vida noturna e marginal na Lapa do Rio de Janeiro, na Lapa carioca, né? E essa figura emblemática, ele sai da vida marginal para adentrar o teatro. E aí o momento onde ele se sente muito realizado, assim, né? Mas por preconceito, tanto preconceito racial quanto por homofobia, ele entra numa briga, numa confusão, vai preso e aí a vida dele se transforma de novo nessa dificuldade que é ser preto no Brasil. Ele foi preso milhares de vezes e tal. Esse espetáculo é dirigido por João das Neves e é um grupo enorme, é um teatro, um espetáculo musical bem diversificado. Para vocês verem as diferenças que eu estou apresentando aqui quando a gente vai falar de teatro negro, né? Tem o Medea Minagege, que é um poema cênico, o Madame Satã, que é um teatro musical, e aí eu vou apresentar um trabalho meu, que é o Meu Litro de Preto, que já é uma performance em instalação. E ele se inscreve também dentro do Teatro Negro. Esse trabalho é um trabalho que eu faço depois que eu volto dessa imersão, que eu fiz mobilidade acadêmica em BH. Mobilidade é quando você sai de uma universidade e vai para outra, né? É como se fosse um intercâmbio, só que dentro do próprio país. E aí eu saí da UFCJ, que é no interior de Minas Gerais, e vou morar em Belo Horizonte e fico 1 ano, né? Conhecendo o Teatro Negro e o que tem na cidade. Eu dei muita sorte que, como o Festival de Arte Negra é bienal, eu estava lá no ano que aconteceu o Festival de Arte Negra. Então, eu consegui ver muita coisa sobre teatro e arte negra. E aí, quando eu volto para São João del Rei, eu peço para minha professora, para Juliana Monteiro, me dar uma iniciação científica em teatro negro, que é onde eu vou entrevistar essas pessoas que eu falei, esses artistas que eu falei, e esses pensadores negros. E aí eu penso que, quando eu solicito essa iniciação científica, eu queria que ela fosse teórico-prática. Então, eu começo a desenvolver esse trabalho, que é o Meu Litro de Preto, porque até então, é claro que eu sabia que a polícia matava pessoas pretas, mas eu não achava que isso fosse um racismo estrutural. A minha família nunca foi uma família que discutia sobre o racismo. Sempre tentava encontrar outras formas de lidar, que nunca deu certo, mas meu pai não queria pautar isso dentro de casa. Parece que era como se a gente não falasse sobre isso, ele não existisse. E existia, né? Porque, enfim, de diversas formas veladas, mas a gente não tinha essa dimensão. E aí, quando eu começo a fazer essa pesquisa, um dos livros que a Juliana me encaminha para ler é O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento, que é um livro de 1977, que vai trazer dados
sobre o processo de extermínio da população negra e também o processo de clareamento dessa população, e o outro é o racismo estrutural do Silvio Almeida. Aí, quando eu comecei a ler, e eu entendi que o genocídio ele era sistêmico, eu fui pesquisar como que estava isso hoje, encontrei os crimes de maio, e eu resolvi fazer um trabalho que pautasse essa violência. Então, o 1.000 litros de preto, basicamente, é uma piscina de 1.000 litros, porque eu passei a entender, a questionar, né, a pensar. Bom, se um corpo tem em média de 7 a 9 litros de sangue, se eu trabalho com a medida de 7, e um corpo, né, um jovem preto pobre entre 14 e 29 anos é assassinado no Brasil, a cada 25 minutos, que é o dado de 2017 do mapa da violência, em cerca de 59 horas precisamente eu consigo encher uma piscina de 1.000 litros com sangue da população preta, pobre e ou periférica. Então é esse o trabalho que eu vou realizar. Então eu coloco 144 corpos baldes, cada corpus baldes é nomeado com o nome de uma vítima, então essa etiqueta tem aí o nome real de uma vítima do genocídio. E aí, a cada 25 minutos, eu faço essa ação. E essa ação, eu fiquei, então, 60 horas, né, nesse centro cultural, realizando essa ação. Então, a cada 25 minutos, eu virava um balde nessa piscina até completar. Então, eu dormia nesse tempo, comia nesse tempo, conversava com as pessoas nesse tempo. Essas duas mulheres da imagem, essa aqui de azul é a minha mãe, e essa de cinza é a minha tia, que vieram para assistir a performance e foram incorporadas na performance, porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, quando eu passei nesse edital, que foi o primeiro edital que eu me inscrevi, e aí, dentro desse processo, eu comecei a entender que eu precisava fazer uma mudança na minha vida, a partir da leitura do Abdias do Nascimento, porque eu estava na universidade, já era o meu terceiro ano na universidade, não, meu quarto ano, né, 2018, eu entrei em 2014, e eu trabalhava tocando sanfona no sinal para me manter na universidade. E a minha trajetória de vida, né, a minha trajetória familiar é essa de trabalhar na rua, na marginalidade, para se manter. Então, eu tinha minha tia trabalhando em Carapicuíba, vendendo cachorro-quente, meu tio vendendo fruta na 25 de março. E eu estava entendendo que a universidade não ia me tirar de uma trajetória que o Brasil me colocou. O que poderia me tirar dessa trajetória seriam estratégias que eu criasse pensando a universidade como uma plataforma de emancipação, que isso é uma fala da professora Leda Maria Martins. Ela fala que a gente tem que pensar, né, a universidade como uma plataforma de emancipação. Então, um dos motivos também de eu escrever esse edital, além de me doer muito o genocídio da população preta pobre periférica, era esse, me tirar de uma situação de vulnerabilidade que eu vivia há anos. E aí, quando eu falo para minha mãe que eu passei no edital e que eu vou ganhar um dinheiro para fazer essa apresentação, nessa performance, ela vem de São Paulo, porque eu sou do interior de São Paulo, para Minas Gerais para assistir esse trabalho. Aí eu falei para ela, olha, é o trabalho, eu vou ficar 3 dias nesse museu, então a senhora vai durante o dia, assiste, durante a noite a senhora vem para casa e fica aqui com as meninas que vão receber vocês. E aí a minha mãe não quis, ela quis ficar comigo nesse tempo todo da performance, nas 60 horas. E aí no segundo dia, ela vendo a dificuldade que eu estava em me levantar para fazer, para virar o balde na piscina, eu levantava porque o áudio ele era muito alto, né? Ele foi feito também para me acordar. Mas eu já levantava com muita dificuldade. Ela passou a me chamar 5 minutos antes, ela ficava fazendo crochê nessa cadeira que está aqui no canto. E aí, quando chegava 5 minutos antes do alarme soar, porque ela sempre tem um relógio de pulso, minha mãe, ela me chamava de modo que a gente ficava conversando e ficava mais fácil de eu realizar a ação. Aí ficou difícil não ter a minha mãe na performance comigo, então ela e minha tia passam a fazer parte da ação comigo, nas vezes que eu apresento o 1.000 litros, assim, né? E aí, eu vou passar um vídeo para vocês rapidinho. Daniel, você põe para mim esse vídeo. Deixa eu pausar a apresentação aqui. O segundo vídeo, que eu acho que o primeiro não vai dar para passar. Compartilhar, Lu. Tá. Que aí já é a ação que eu vou fazer com as Mães de Maio,
no Largo da Batata, que é a versão expandida do Mil Litros de Preto, que é com uma piscina de 7.000 litros e 1.000 baldes, né? E aí as Mães de Maio vão participar dessa ação. As Mães de Maio são mulheres que tiveram seus filhos assassinados pela polícia, pelo Estado Brasileiro Democrático de Direito, né? Pode passar, por favor. O que nós sabemos só foi esses meninos, mas o estrago lá foi muito grande. Estamos todas aqui hoje unidas numa só dor, né, numa só saudade e sempre lutando contra essa violência policial do nosso estado. Basta de matar os nossos filhos, basta de a gente ter um sistema branco, racista, a qual ele vê só nós, como os pobres, como criminosos e criminalizando a pobreza. Nós estamos aqui para dizer, não aceitaremos. Eu acredito nessa performance não só como uma obra de arte, mas também como uma tática de guerra. Porque isso precisa parar. Eu sou Lucimélia Romão, atriz, performer, artista de rua também. Eu sou de Jacareí, interior de São Paulo. E 1.000 litros, para mim, ele ultrapassa a barreira de arte de museu, porque ela não é uma obra para se congelar. Ela é uma obra viva. Então, 1.000 litros de preto, ela vem na ideia mesmo de transformação social, porque a gente tem uma sociedade doente. Eu venho pensando nisso na arte contemporânea, que ela representa, né, a sociedade que a gente tem hoje, mas também se baseando no que a gente teve lá atrás. Então, a gente tem um fio de ligação, né, um cordão umbilical que a gente não rompe e, de certa forma, a gente não deve romper. Bom, eu penso nesse trabalho, na verdade, mais como uma forma de expurgar dessas mulheres e dessas mulheres negras que perderam seus filhos e também a mim desse peso que é ser preto no Brasil. Eu sou Débora Maria da Silva, mãe de Edson Rogério Silva dos Santos, assassinado em maio de 2006. Eu sou fundadora e coordenadora do Movimento Mãe de Maio. O Movimento Mãe de Maio nasceu em 2006, após o massacre de mais de 600 jovens do estado de São Paulo. E um deles era meu filho. E nós, Mãe de Maio, nós levantamos esse grito. É um grito contra o genocídio da nossa juventude pobre, negra, moradora de favela e de periferia. A vida dos nossos filhos, elas foram embora, mas os nossos mortos têm voz, porque os nossos mortos têm mãe.
Eu sou Márcia, tá? Somos da Zona Leste de São Paulo. Aqui nós representamos as Mães de Maio de São Paulo, tá? Nós todas perdemos nossos filhos pela violência policial, tá? Assim como meu filho, os filhos dessas mães também foram assassinados pela violência, né? Nós somos vítimas do Estado. Vocês aí, no fundo, todos vocês aí, garanto que dentro da família de vocês pode ter um jovem ou uma criança que seja na periferia ou até mesmo em meio à baguncinha, a polícia militar, ela vem devastando várias famílias. Não é só preto e pobre, ela faz em todos os lugares. Eles acham que eles têm esse domínio de fazer qualquer tipo de etnia. Ricardo Meu nome é Maria Aparecida Alves Martos, tenho 62 anos e sou mais uma mãe que faz parte de um grupo de mães que perderam seus filhos para o Estado. Lá em Mogi das Cruzes, exatamente 34 jovens foram executados. Estamos na luta e não vamos desistir, porque eu acho que o que nos resta hoje é somente em busca da justiça. Nossos filhos não voltam nunca mais. Porque ser preto no Brasil não é simplesmente existir. Ele é um embate, um confronto diário. E principalmente para essas mulheres negras que perderam seus filhos, essas mulheres pobres, essas mulheres periféricas, eu acho que a ação ela tem uma função maior, assim. É mais para compartilhar mesmo o peso que elas sofrem, e dizer que elas não estão sozinhas. Na verdade, é um abraço, é um acalento, é um apertar de mão e falar, olha, estamos juntos, vocês não estão sozinhos e vocês não precisam passar sozinhos por isso. Meu nome é Ilza, sou mãe do Tiago Roberto Soares, assassinado dia 14 de maio, um dia que poderia ser um dia, para mim, um dia maravilhoso, Dia das Mães. Meu filho foi assassinado em Santos, no dia 14 de maio. Com ele, eu também perdi minha vida. E hoje eu estou aqui por essa luta incansada, muito, muito doloroso. Para mim, o Estado não matou só meu filho, matou a mim e a todas as mães. Meu nome é Zilda Maria de Paula, sou uma das mães de Osasco. Temos um grupo 13 de agosto. E eu já nem peço uma justiça, né? Eu só não quero que o assunto morre. Porque aqui no Brasil é um escândalo, ele esconde o outro. Entendeu? Todo mundo está perdendo nessa. Eduardo César sexo masculino, 26 anos, Eu falo, na verdade, para todas as pessoas que estão à margem. Mulheres, homens, crianças, LGBTQI+, que entre matar e morrer, a gente tem que escolher viver. Que eu acho que é uma alternativa possível. E aí, deixa eu só voltar a compartilhar, Daniel. Alguém perguntou no chat se os espetáculos que eu citei estão no YouTube. O Medeia Minas Geige tá. Agora, o Madame Satã não tá, não. Eu não encontrei. O Medeia Minas Geige tá aí
dá para assistir, assim, tá na íntegra. O Madame Satã tem alguns teasers, mas ele todo não tá, não. Deixa eu só voltar aqui. E aí, esse trabalho que eu vou fazer com as Mães de Maio, né? Ele é um trabalho que foi aprovado na 3M, então a gente vai pegar 1.000 baldes, uma piscina de 7.000 litros. Esse trabalho, Meu Lixo de Preto, ele é um trabalho que, como foi, é o meu projeto de vida. Para mim, eu fiz ele de várias formas, assim, ele tem várias versões, porque todo edital que eu via, ou convite que eu recebia, que pedia alteração no tamanho dele, eu dava um jeito de fazer, porque era importante para mim que esse trabalho fosse apresentado, assim, sabe? Então, ele tem a primeira versão, que é de 60 horas, a segunda versão dele é 25 minutos, na verdade, dá 35 minutos. Me pediram 25, aí eu não consegui fazer em 25, mas eu faço ele em 30, que é com uma piscina de 400 litros e são 57 baldes. E aí eu faço ele em fluxo, não faço ele no tempo real, que nem a da primeira versão. Aí eu vou ter uma terceira versão, que é com uma piscina de 1.000 litros, mas com ele em fluxo, que aí vai durar 1h10, mais ou menos, e aí eu faço com 144 baldes. E depois... Desculpa, não entendi? Alguém falou alguma coisa? Não, foi uma vazou só aqui. Ah, tá. E aí, a versão maior, que é essa versão expandida, essa aqui é a Débora, fundadora do Movimento das Mães de Maio, né, que os crimes de maio acontecem em maio de 2006, quando a polícia do estado de São Paulo mata 564 jovens no espaço de 8 dias, né, do dia 12 de maio ao dia 20 de maio. Acontece no período do Dia das Mães. Inicialmente acha que foi o PCC, mas depois descobre-se que foi a polícia em represália ao PCC, que vai para a periferia de São Paulo e de Santos e mata esses jovens. Débora funda esse movimento, que é um movimento nacional, na verdade é um movimento internacional, que a gente tem até mães do Chile que participam das ações das Mães de Maio. Aí, ao todo, aqui, esse trabalho foram 34 mulheres contando comigo, 28 Mães de Maio, 3 familiares minhas, minha mãe, minha tia e uma prima minha, e 2 performers convidadas para a ação, que foi a Marina Fares e a Carolina, esqueci o sobrenome da Carol. Mas a gente faz essa ação no Largo da Batata, dentro da Mostra 3M, e é importante dizer que todas essas mulheres que participaram da ação, elas receberam. Inicialmente, a gente ia falar só os 39 filhos, né, dessas mulheres que estavam presentes, mas elas quiseram falar os 1.000 nomes, e aí a gente lê os nomes das 1.000 vítimas e vira o balde nessa piscina. A polícia chega no final da ação, mas eles não podem fazer nada, porque afinal de contas é arte. E aqui, né, a Zilda, ela vai falar para a gente depois que a polícia acabou com a geração dela, né? Porque ela só tinha um filho. Quando o filho dela morreu, ela já não tinha mais idade para ser mãe de novo. E ele não tinha deixado para ela ainda um neto. Então, a geração dela acabava nela. Assim, a geração dela não, né? A prole dela, né? Acabaria nela, assim, né? Não teria mais gerações. Quando ela morresse, acabava a família dela. Essa aqui é a Marina, que é uma artista convidada, a Carol, a Liliane, que era a bióloga que trabalhava comigo, a Débora, Mãe de Maio, e a Maria, também uma Mãe de Maio. Deixa eu passar aqui. No final, elas pediram para a gente fazer uma oração, um Pai Nosso e uma Ave Maria, em memória das vítimas. E aí a gente fez essa roda com todo mundo que participou da performance e finalizamos com um abraço coletivo. E aqui essa é toda a minha família que eu consegui mover a partir desse trabalho. Então, aqui a minha tia Fina, que participou da ação desde a primeira vez, a minha tia do Carmo, que era quem trabalhava no calçadão de Carapicuíba, que a minha tia do Carmo, ela mal ia nos eventos da família, assim, porque ela era a única que morava em São Paulo, capital, né? Justamente porque ela sempre estava precisando trabalhar.
e ela saiu de casa nesse dia, foi um dia que ela não trabalhou, para mim foi muito importante, ao longo dos meus 32 anos, assim, a primeira vez que eu vi a minha tia não trabalhar para encontrar com a gente, assim, sabe? Ela trabalhava de domingo a domingo. Minha mãe aqui, essa é a Maria Cecília e o Miguel, que eles são netos da minha tia do Carmo, e eu fiquei muito feliz quando a Maria Cecília e o Miguel foram assistir meu TCC na universidade, que a Maria Cecília falou assim que a universidade, eles passaram um dia lá comigo, né? Era muito mais legal do que passar o dia no calçadão. Porque toda vez eles tinham que ir junto com o calçadão, pro calçadão, que essa aqui é a mãe deles, ia pro calçadão trabalhar junto com a mãe e a avó, né? E não diminuindo o serviço da minha tia de maneira alguma, é um serviço muito digno, inclusive foi uma das minha fonte de renda dentro da universidade, de vez em quando a minha tia me mandava dinheiro, não era sempre que podia, mas mandava, mas de saber que a gente consegue ali plantar uma perspectiva de vida para uma família que até a geração anterior à minha era analfabeta, né? Essa é a Liliane, minha bióloga, a Helenária, minha prima, essa Eva também minha prima, e a Gardênia, minha namorada, que participaram da ação comigo. E aí são as referências do trabalho. E é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aberta. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu tive a oportunidade de ver, né, Lucimélia, no Carandiru. A gente Sim. se encontrou no avião, Congonhas, e aí está fazendo o que aqui? Eu falei, e você está fazendo o quê? Na verdade, ela me viu. Eu só escutei assim, Lico, Lico. Que a gente só se conhecia pela internet, né? Só Pela online da Arte pandemia. Negra, pelos módulos dos estudos em teatro negro. E aí ela falou, ó, dia tal, no Carandiru, eu vou apresentar. E eu fui. Foi mesmo, foi lindo Fui te ver lá. ver, e foi bem interessante, já era um outro formato, né? A bandeirona do Brasil também, um monte de gente. Com as E foi bem terroristas. interessante, Foi tudo jogado ali, né? Uhum. Então, só isso, só comentar que eu tive a oportunidade de assistir numa outra versão ainda, já que você falou de várias, né? Sim. E foi bem bacana. Bem bacana. Obrigada, Lico. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar essa grande artista aqui com a gente, Lucimélia. Lucimélia, parabéns primeiro. É um prazer ver uma preta, né, aqui passando essas informações, partilhando com a gente nessa grande roda, nessa grande gira. E teu projeto é impactante, porque são 1.000 baldes, 1.000 litros, né? E todo um processo de, digamos assim, de construção técnica, de construção também intelectual, para depois prática. Eu queria saber em relação assim a você fez essa ação em escolas ou só foi mesmo ou fez também? Como foi assim Fiz. esse processo de reação desse público, de crianças, de jovens, enfim, como foi que eles... Foi muito curioso, assim, porque em escola eu fui mais dar palestra do que apresentar, mas eu apresentei também. E aí teve uma vez que eu apresentei, que era uma escola que tem ali próximo ao Largo da Batata mesmo, né? Que foi inclusive uma ação uma contrapartida do projeto. Eu me propus a apresentar na versão menor dentro de uma escola. E aí, primeiro que eles ficaram muito impactados com a ação, e nessa ação eu apresento com os meus primos, essas duas crianças que estão na frente, eu convido eles para apresentar também comigo. E aí eles entram carregando a bandeira que eu ganhei das Mães de Maio, né, que tem o rosto das vítimas, dos filhos dela, né, das vítimas do genocídio. E aí tem esse impacto de ter crianças falando sobre genocídio junto, né, e eles não sabiam, assim como eu não sabia sobre essa realidade, eles não sabiam. E quando a gente começa a conversar sobre o racismo, assim, muitos deles não se viam em pessoas negras, e eles eram pessoas do meu tom de pele. E aí eu perguntei, né, faço uma pergunta, quem que
é negro ali, quem que é pardo, né? E quem é branco. E aí a maioria deles se viam como pardo ou como morenos, assim, eles não se viam como negro. E aí a gente passou por um diálogo, assim, né, sobre o entendimento disso, assim. Muitos deles falavam que não se entendia. E a partir dali eles começam a perceber espaços de morte próximos a eles, assim, sabe? Então, inicialmente eles não sabiam sobre essa realidade, mas depois eles começam a narrar pessoas que eles viram morrer dentro das periferias, assim. E aí começa a entender o que eram essas mortes, né? Você pode aproveitar e falar o seu nome, 6546, por favor, nome Eu e estava sobre. lembrando, eu estava lembrando isso aqui agora. A gente está tão nesse automático, né, que a gente já entra perguntando, "Ô, gente, boa tarde, início de noite já, né? A do pé, bênçãos aos mais velhos, aos mais novos. Eu sou Roberto Neto, sou daqui de Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado da Bahia. Sou da turma 2 do curso de Teatro EAD da Universidade Federal da Bahia e faço parte de um projeto afroliterário chamado Leitura Negra, onde nós estudamos autores negros, estudamos, pesquisamos, né? E temos também dentro desse projeto o Grupo de Teatros Negro, que é o GETEM, que é um grupo de estudo e trabalho em teatros negros. A gente pesquisa essas experiências, né? E o nosso nome é como alguém falou aqui mais cedo, acho que foi o professor, não, foi você mesmo, você falou, Dulce, que não denomina teatro, né? A gente coloca grupo de estudo e trabalho em teatros, porque a gente entende que as No diferentes plural. epistemologias, né, e manifestações contribuem para a gente não ter essa definição cartesiana que tanto as pessoas cobram de nós. Eu sou perguntado direto, o que é teatro negro? Eu disse, você, como eu, você também precisa pesquisar para entender, porque senão fica muito fácil eu te dizer o que é. Então, Jamile, desculpa aí, foi mal, e obrigado, tamo junto. Imagina, a gente agradece aqui, tá? A sua participação, colaboração. Muito obrigada pela fala. Oi, Lucimélia, boa tarde, tudo bem? Ei, Kenan, Olá, querido. olá, boa tarde a todos. Eu Esse é o Kenan que eu tô, citei, gente, do Medea Minagege. opa, Lucimélia, muito feliz de te reencontrar aqui. Eu tive a possibilidade de assistir presencialmente, né, a performance que você fez lá no Largo da Batata e revendo as imagens agora, eu fui de novo, assim, atravessado pelo impacto que é a performance, assim, eu revivi várias sensações que eu experimentei lá enquanto acompanhava a leitura dos nomes e o derramar dos baldes, né, naquela piscina. E, de fato, é uma performance, né? É um ato poético também, assim, muito muito poderoso, né? Eu gostaria de encorajar. Eu sei que tem gente do Brasil todo aqui nessa aula. Convidem a Luciméria para fazer essa performance. Infelizmente, a gente vive num país onde a gente não sabe até quando, né? Quisera que essa performance não precisasse ser mais feita, mas assim, Sim. terrivelmente ela precisa ainda ser feita e ela tem de fato um poder assim de compreensão, né, disso que para muita gente é uma abstração, né, que são dadas essa coisa da estatística, né? Tantas Uhum. pessoas, às vezes um número assim que a gente não consegue muito concretizar, materializar e entender. Mas as imagens que são criadas nessa performance, elas dão conta assim de não, de tornar visível esse horror que é, né? Esse estado de guerra mesmo que você falou, né? Quando você usou a palavra guerra, é um estado de guerra mesmo em que nós vivemos e é muito poderoso o seu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui e de ver assim a tua trajetória. Eu lembro de conversar com você lá atrás, assim, sobre isso. Um monte dessa coisa que foi narrada aqui sobre você não tinha acontecido ainda. Então é muito, muito bonito, Sim. muito. Celebro você, viva. Celebramos, né? Nos celebramos. Muito feliz, assim, né, de ver o Kenan aqui, que foi uma inspiração, né? Foi a partir da pesquisa que eu faço em Teatro Negro, ele foi um dos entrevistados, que eu elaboro o meu Litros, né? Então, ver uma pessoa que me inspira aqui, é uma pessoa que eu falo trabalho sobre, assim, de um trabalho muito forte, bonito, poético, que
Eu tive a oportunidade de assistir mais de uma vez, né, o Medea Minas Gege, que celebro também, né, a sua existência, a sua força, a sua potência artística, né? E também convide Kenan, levem Kenan para todos os estados do Brasil, porque produz trabalhos incríveis, né? Até eu assisti seu trabalho cinematográfico no YouTube, sua série. Kenan é muito, muito producente, gente. Sigam ele nas redes sociais, acompanhem o trabalho dele, que é muito rico. Agora, Lucimele, uma pergunta. Gostaria de ouvir de você que tipo de retorno que você tem das pessoas comuns quando você apresenta nos espaços assim? Como é que as pessoas elas reagem à experiência da performance em si? Tem várias reações, assim, tanto de adultos quanto de criança. A versão que eu mais gosto de fazer é essa de 60 horas, que eu consigo conversar com as pessoas nesse intervalo de 25 minutos, né? E aí já tiveram pessoas que negavam a existência dessa violência, e eu falava, olha, eu estou trabalhando com dados, e dados disponíveis na internet. Se você abrir seu celular agora, você consegue ver o que eu estou falando, e você consegue achar também o nome dessas vítimas que eu coloquei aqui, porque os primeiros 144 nomes eu tirei da internet. O restante, né, para completar 1.000 nomes, eu tirei do Fórum de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, são dados disponíveis online. Assim. E uma coisa que eu gosto de trabalhar com dados, porque dados conferem a verdade, né? Então, aí essa pessoa ficava meio desarmada, mas eu tive um diálogo com esse cara, inclusive, que questiona, que ele falou assim, mas essas pessoas, que eu falei para ele, ele falou, mas essas pessoas da favela são bandidos. Eu falei, olha, eu falei, 1% da população que mora nas periferias, em favela, tem relação com o crime organizado. Então, não justifica a polícia ir lá e fazer esse extermínio. Aí ele falou, mas as pessoas, elas protegem, tudo bem, elas não têm relação com o crime, mas elas protegem o bandido. Aí eu falei para ele assim, você é responsável pelo que acontece com o seu vizinho? Aí ele falou, não, então por que você acha que o povo da periferia tem que ser? Aí ele falou, é verdade. Então, tipo assim, eu gostava de fazer essa versão ampliada, expandida, porque eu tinha tempo de dialogar mesmo com essa pessoa acerca dessa violência. Teve uma vez que chegou uma família com 3 crianças. E aí, eu acho que tem até nesse slide, eu mostrei uma das fotos, aparece essa família conversando comigo, e aí era 2 meninos e uma menina. E aí a menina ficou quieta o tempo inteiro, assim. E o menino do meio, ele ficava questionando, ele devia ter uns 8 anos e tal. Primeiro ele não sabia o que era periferia, favela, aí eu e os pais deles explicamos. Muito por essa narrativa televisiva, né, cinematográfica, ele estava nessa concepção de que as pessoas lá eram bandidos, os pais dele ficaram assustados, porque eu acho que nunca tiveram essa conversa com o menino, e eles ficaram assustados de perceber esse imaginário que o filho tinha, assim, né? E aí, a gente desmitificando e tal, e eles resolveram ficar para assistir a virada dos baldes. Então, eles ficaram lá andando, vendo os nomes e tal, e aí, na hora que soou o alarme, eles foram para a borda da piscina, eu peguei um balde e virei. Essa menininha, que devia ter uns 7 anos, ela pôs a mão na cabeça e falou, nossa. Então, assim, é sinal que entendeu o que a gente estava falando, né? E aí o menino, que estava o tempo todo questionando, ficou meio atônito. Já teve um cara que chorou, me pediu desculpa, ele era um homem branco, ele falou, me desculpa por todo o mal que eu sei que os meus familiares, né, o meu povo branco fez para vocês. E aí ele chorava copiosamente da ação, assim, tipo, chorava muito, e falou da importância do trabalho e tudo mais. Teve também, eu participei de um festival em Tiradentes, que aí eu não fiz a versão direta, né, das 60 horas direto. Eu fui em 8 dias fazendo a ação, porque eu não podia dormir lá no espaço, era no Teatro do SESI. E aí, nessa versão já era 55 horas, porque passou a se matar mais gente em menos tempo. E aí, a filha do dono do festival, ela foi com a prima dela e um amiguinho. E aí, esse amiguinho, e eles tudo assim, com 9 anos, os 3. Eles foram ver a performance, e aí ele começou a achar o nome dele, que o nome dele era Rafael. Tem muito Rafael morto.
Ele começou a achar o nome dele. Aí ele falou assim: nossa, eu poderia ser um. Aí eu falei para ele que não, que era só pessoas negras que morriam, principalmente, né, das periferias, ou pessoas brancas periféricas, que não era a condição dele e tal. Aí uma das meninas virou para outra e falou assim: você namoraria com um policial? Aí a outra falou: eu não. Aí ele falou: agora eu também não quero mais ser policial. O desejo dele era ser policial até aquele momento, sabe? E uma outra criança chorou. Aí ela falou: ela devia ter uns 5 anos. Ela, a mãe e o pai. Aí eles foram ver. Era ela, a mãe, o pai e um irmão. E a irmã. Aí elas estavam brincando lá de fora. Entraram e viram a exposição. Aí conversou comigo, conversei com eles e os pais e tal. Eles resolveram ficar para ver a ação. Aí eles saíram para a área externa do SESI. Quando soou o alarme, elas vieram correndo para ver a ação. Chegaram até antes que os pais. Os pais chegaram, que eles estavam mais perto, mas elas chegaram até antes. Quando elas viram eu virar o balde, a mais nova, que devia ter uns 5, 6 anos, ela começou a chorar e falou: por que vocês me deixaram ver isso? Ela falou para os pais. Assim. Aí os pais conversaram com ela e tal, né? Acalmaram ela e tal, assim. E uma outra não deixou o filho ver, assim, né? Quando ela entendeu o que era, ela entrou no Centro Cultural do SESI, quando ela viu a ação e entendeu o que era, ela tirou o filho dela e não quis falar para ele o que era. E ele saiu meio inconformado, assim: por que você não vai me falar o que está acontecendo? Ela: não, você não precisa saber disso. E aí foi arrastando ele esperneando que ele queria saber o que era, assim. Aí são diversas reações. Eu tenho até um texto publicado pela Célia Helena que eu falo um pouco dessas reações que as pessoas têm ao ver a performance, assim, sabe? Maravilha, obrigado, viu? De nada. Ótimo, ótimo. Daniel, eu fico aqui, né, pensando, a gente abriu com a pró-reitora de Assuntos Estudantis, a psicóloga Cássia Maciel, falando do Fanon, né? E principalmente do Pele Negra, Máscaras Brancas, e essa junção com o processo do Teatro Negro e o recorte, o projeto 1000 Litros de Preto, que a Lucimélia Romão apresentou aqui para a gente, para a nossa conversa. E eu acho muito interessante, né, essa sua ideia de reunir a performance negra, o teatro do oprimido, o psicodrama, como formas de descolonização na luta antirracista. Eu queria que você, Daniel, antes da gente, o tempo passa muito rápido, você comentasse um pouco, né, com Lucélia, como é que você vê isto nesse âmbito, né, que passa, né, depois de tudo que Lucélia falou agora, das famílias, das crianças, ou seja, do espectador, né? Como é que a dor de ver, espectador, ver Lilitos de Preto, como é que isso funciona, né? Nas nossas cabeças. Se você puder juntar um pouquinho antes da gente concluir. Sim, sim. O trabalho da Lucimélia é um trabalho que traz elementos da ação, né? Então, ela sai do racional, né? Do intelectual e vai para a ação, que é muito também o meu trabalho, né? E aí nós tivemos uma aula que uma das professoras, esqueci até o nome da professora, mas essa professora apresentou o trabalho da Lu, né? Ela estava apresentando alguns trabalhos e tal, algumas Renata performances. Limpo. Isso. E aí ela apresentou o trabalho da Lu e o quanto aquilo mexeu comigo, né? Ela como mulher preta, né? E daí eu fiquei pensando, caramba, como é que é para ela, né? Uma pessoa que sofre racismo também diariamente, ter que lidar com isso, né? Enfim, ter que conduzir esse trabalho. E eram perguntas que eu fazia também para mim mesmo, né? Quando eu iniciei com essa ideia de apresentar o teatro experimental do negro e o psicodrama como intervenções antirracistas, né? Não é um lugar fácil, é um lugar de dor,
mas eu acredito que o trabalho da Lu faz uma conexão com o meu trabalho porque traz uma perspectiva de educar, né? De nomear, de apontar, né? De apresentar os impactos que o racismo causa e o que que a gente pode fazer a partir disso, né? Então, eu acho que tem total conexão, por isso que eu quis que ela viesse aqui, né, falar com a Uhum. gente, enfim. Então, Sim, eu é acho dessa forma. interessante, desculpa, eu acho muito interessante que você fala esse trabalho pedagógico. Eu acho que o teatro negro, ele é letramento racial, né? Todas as formas de teatro preto, e daí, inclusive, os teatros negros, como o próprio Kenan fala, né? E aí eu devolvo também para a Lucimélia como é que ela vê. Ela já falou, mas só para, né, para a gente reunir isso, essa ideia, né, que o Russell agora traz, é esse lado pedagógico, ou seja, fazer em escolas, dar palestras, fazer nas ruas, fazer para o Carandiru, onde eu assisti, foi muito forte. Para quem não lembra, era um presídio onde, né, a Polícia Militar Paulista teve uma rebelião, a polícia invadiu e houve um genocídio, um assassinato em massa. Atualmente é um parque, né? E Lucélia apresentou lá. E foi muito interessante ver as pessoas que ela convidou, né, participando, e o parque estava cheio, lotado. Então, esse aspecto pedagógico, educativo, que é a arte, né, de uma forma tão ímpar, funciona nas cabeças ou de crianças ou de adultos, não tem idade para isso, como é que ela faz, né, esse letramento racial neste momento. Eu acho que talvez seja a maior missão do teatro, dos teatros negros, porque nós sabemos que o teatro, né, enquanto arte, ele é uma invenção humana e é uma das maiores formas de comunicação que o ser humano inventou para comunicar ideias, para comunicar ideologias, para comunicar racismo, né? Para comunicar as ideias da ultradireita. E quando eu falo teatro, eu faço a expansão para as artes da cena e faço a expansão também para todas as formas de comunicação, publicidade, cinema, tudo, revista em quadrinhos. E esse domínio, né, desses meios de produção sempre foi hegemônico da raça branca, da cultura branca, europeia, norte do mundo. E, aos poucos, né, a gente vai se apropriando desse meio de produção. Gosto muito quando a Lucélia conta a trajetória dela da rua, das encruzas, tocando sanfona, toda a sua família ainda, né, como negros de ganho, né, quando acaba a escravização, vai todo mundo para as ruas, não tem onde morar, e é dali que vai tirando o dia a dia, a comida do dia a dia, fazendo pequenos serviços, pequenas ações, incluindo ações artísticas. Então, eu entendo quando o Daniel traz essa ideia da pedagogia, né, e estendo como uma forma de comunicação. Então, hoje, né, os teatros pretos são a nossa forma de comunicar a indignação, a luta antirracista e, principalmente, creio eu, hoje, esse letramento, né, racial, tornar-se negro. Então, estou muito feliz com tudo que a Lucélia trouxe e com esse bate-papo aqui. Mas devolvo aí para você, Lucélia, e para o Daniel. Ou para quem quiser falar. Uma coisa que foi muito importante ouvir na época que eu estava fazendo essa pesquisa, inclusive foi Kenan que falou para mim, e isso eu passei a inserir na minha forma de pensar e na minha forma de trabalhar, que o teatro negro ele não é só um teatro de resistência, mas também de existência, enquanto possibilidade de existência. E aí, nessa ação que eu faço, né, do Carandiru, foi uma homenagem,
uma memória, né, de 30 anos de violência Carandiru. Isso aconteceu em 2022, né? Então, a gente vai lá para marcar, né, esse tempo de violência, né? Olha, está fazendo 30 anos que aconteceu uma violência aqui, que hoje é um parque, mas antes era um presídio, e a gente teve mais de 300 pessoas trabalhando. Foi um convite da Companhia das Terroristas para a ação do 1000 litros, então a gente vai fundir o 1000 litros com o trabalho delas, que é um trabalho dessa bandeira que eles abrem, e aí a gente joga o sangue, né, nessa bandeira do Brasil. Eu trago as Mães de Maio, e eles trazem mulheres trans e pessoas que saíram do sistema carcerário, né, do sistema prisional. Então, pessoas que passaram pelo sistema prisional. Então, ali, aquela ação, a gente conseguiu remunerar mais de 300 pessoas de situação de vulnerabilidade com o teatro negro, com a arte negra, assim, né? E então, quando a gente pensa a possibilidade de existência a partir do teatro negro, essas Mães de Maio que a gente consegue trazer para a ação, que são muitas mulheres que morrem de depressão e câncer por conta dessa violência. Meus familiares que passam a participar das ações, então, tipo, a minha mãe, hoje em dia, eu e minha mãe, a gente constrói obras juntas, assim, né? A gente tem uma obra que chama Crime de Honra, que é uma bandeira que fala sobre violência doméstica, sobre o crime de honra, né? Que é esse ato que ele não foi uma lei no Brasil, não chegou a ser lei, mas era uma prerrogativa da lei, que só caiu em 2023, em março de 2023, que o homem poderia justificar a morte da mulher, e aí poderia ser filha, esposa, prima, como um ato, né, em memória da sua honra, né? Então, ele conseguia se defender. Esse trabalho que eu faço com a minha mãe, e minha mãe é uma mulher que passa pela violência doméstica, por parte do meu pai, na dimensão psicológica, e que não trabalhava remuneradamente há mais de 36 anos, começa a ser remunerada pelo trabalho que ela faz, e por um trabalho artístico, e ser também premiada, porque esse trabalho nosso, junto que a gente faz, eu tenho uma performance que chama Mulheres do Lar, Mortes Anunciadas, que a minha mãe é inserida nessa performance a partir de narrativas que ela fala do processo de violência que ela sofreu com o meu pai. A gente tem uma série de foto-performances juntas e tem esse trabalho. E esse trabalho foi premiado diversas vezes. Assim, esses tempo atrás, eu falei para minha mãe, fui no Salão Anapolino, né, visitar a exposição da qual nós fomos premiadas, e eu falei para ela se eu tinha comprado um produto de limpeza para tênis. Eu falei, mãe, cadê onde que... Porque minha mãe, ela some com... Ela fala, vou arrumar seu quarto, aí eu não encontro mais nada. E eu não moro com ela, né? Então, ela tem o meu quarto, do qual eu não moro lá. Eu moro na Bahia e tenho um quarto em São Paulo. E aí eu tinha deixado um vidro de produto de limpeza para tênis. Eu falei, mãe, como é que eu vou... Cadê o trem? Como é que eu vou chegar no salão com o tênis sujo, né? Na premiação. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, Lucimélia, vai lá e compra outro tênis, porque a gente vai receber mais prêmio. Então, essa autonomia da minha mãe falar que nós vamos receber mais prêmios, isso é o processo do teatro negro que me deu, assim, né? Que nos deu de pensar o teatro negro como uma possibilidade de existência. E a construção de uma autoestima de uma mulher que estava em estado de depressão profunda por essa vida doméstica e essa relação de violência, né? De mais de 30 anos, né? Quase 40 anos. Então, assim, quando a gente vem pensar o teatro negro, as artes negras, elas surgem mesmo como uma possibilidade de existência dessa população preta, pobre, periférica, que é o tempo todo, que tá, né, vivencia esse estado de guerra no Brasil, né? E aí de diversas frentes, não só nessa morte e confronto direto, né? Mas conseguem atingir o nosso psicológico ao ponto de eu chegar numa sala onde tem majoritariamente pessoas no meu tom de pele que se acham morenos, né? Ou pardos, que eles não se enxergam enquanto pessoas negras, né? Enquanto pessoas pretas. É isso, assim. Incrível, e realmente aquele bandeirão do Brasil e a tinta, e depois todo mundo deitando ali, e as pessoas trans e as travestis. Foi um momento incrível, foi uma performance maravilhosa. Bem, chegando aqui já ao final, né? Foi incrível. Passo para Daniel falar aí para fecharmos,
e também para a Lucimélia suas últimas palavras, sabendo que vocês são amigos da turma, né? De turma, melhor dizendo. Não sei como é que você, Lucimélia, consegue estudar tanto, em tantos lugares e ao mesmo tempo, mas isso é maravilhoso, né? Que bom. Eu também, sempre que deu, eu estudei. A gente não para mais, né, depois de estudar. Mas, bem, hoje os nossos estudos em teatro do oprimido, os nossos estudos em teatro negro, vai ficando por aqui e passo para você e para Daniel darem as últimas falas, por favor, antes do nosso emoriô final. Eu só queria agradecer o convite do meu amigo Daniel, dizer que é uma honra estar aqui, de conhecer mais sobre a pesquisa dele, de participar desse projeto lindo, né, que vocês estão desenvolvendo, e agradecer, né, a presença de todos. Kenan, obrigada por estar aqui hoje também, foi uma surpresa ver você aqui, mas uma grande alegria também. Obrigado, Lico, obrigada, Daniel, obrigada, Jamile, obrigada, Sol, gente, beijo, obrigada a todos que participaram, né, que estiveram presentes aqui. Quero agradecer também, Lu. Obrigado, tá, pela disponibilidade. Obrigado a todas as pessoas que participaram, que estão participando. E quero dizer que semana que vem nós teremos uma continuidade do que a Lu já despejou aqui hoje. Enfim, uma pessoa muito especial também que vai falar um pouco sobre teatro experimental do negro, psicodrama, vai fazer essa conexão aí com o que a Lu trouxe hoje para a gente. Então, espero vocês semana que vem. Maravilha, gente. Então é isso. Não percam o terceiro dia, a nossa terceira segunda-feira, onde a gente vai começar a ligar. Por que falamos de Fanon? Por que falamos agora da performance preta? Vamos chegar no psicodrama e no processo que o Teatro Experimental do Negro fez lá atrás, 1945, 46, 47, já entendendo que era fundamental a ligação entre, né, o teatro, a performance artística e a possibilidade de tratar também dos oris das cabeças das pessoas pretas. É isso, gente. Emoriô, até segunda-feira que vem. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo, gente.